Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor José Ferrari Neto e estou apresentando para vocês aqui hoje questões comentadas da banca IAUPE, para você que vai prestar o concurso para o Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco. Prestem bem atenção, porque nós vamos enfatizar os pontos que caem mais nas provas dessa banca, bem como a maneira correta de você iniciar a resolução das questões, tá certo? Então, sem perder tempo, vamos começar com a leitura do texto e a resolução da questão de número 1. Para resolver a questão de número 1, pessoal, temos que fazer a leitura desse poeminha bem pequenininho que aparece aí com base na questão. Então diz o texto, né? Assim é a vida. Daqui a pouco a página vira, o cenário muda. Novos ventos, nova brisa, novos ares, novos mares. Então, de acordo com o texto 1, como nós podemos interpretar? Na letra A temos, na vida, os fatos acontecem em intervalos de tempo de longa duração? Não há nada sobre isso expressamente no texto, né? Então não podemos dizer que essa seja uma alternativa correta. No item B, nós temos a vida humana é cercada de acontecimentos significativos. Não, o que o texto está fazendo menção é a mudança que ocorre na vida, ok? E dentro dessa mudança, a rapidez com que elas acontecem, ok? E a mudança que vai decorrendo daí. E isso aponta justamente aqui, ó, para o item C, ok? O item C aqui do texto fala da efemeridade da vida, ou seja, da rapidez com que as coisas mudam, bem como a multiplicação dos cenários, lá o cenário muda, ok? E isso faz com que a resposta seja item C na questão número 1. Na questão de número 2, vamos ter outro texto, ok? Temos aí, ó, e o segredo é ter muita fé, E o segredo é ter muita fé para seguir em frente, mais coragem para enfrentar os obstáculos e a certeza de que, quando os nossos sonhos são movidos por amor, a vitória não demora a chegar. Então, analisando-se o texto 2, temos o quê? Qual a afirmativa correta com base no que nós lemos aí do texto 2? A letra A diz, para seguir a caminhada é necessário se apassivizar diante dos fatos, ou seja, adotar uma postura passiva, resignada diante dos fatos? Não, ok? Não há nada no texto que nos autorize o item A. No item B, nós temos coragem é o sentimento imprescindível para apaziguar situações constrangedoras? Não, a coragem é imprescindível, né? Ela é importante, o próprio texto diz, ó, tem lá a palavra coragem no texto, certo? Mas ela não é imprescindível para apaziguar situações constrangedoras. Ela é imprescindível para que nós sigamos em frente na luta pelos nossos sonhos. Então, o item B, errado. No item C, nós temos, é preciso ter o coração esvaziado de entusiasmo para avançar? Não, é justamente ao contrário. Temos que ter o coração cheio de entusiasmo para seguirmos em frente. No item D, obstáculos nem sempre precisam ser vencidos, né? Claro que temos que vencer os obstáculos, né? Então, olha lá, enfrentar os obstáculos. Então, até por eliminação, a resposta correta é o item E. A vitória acontece quando o amor rege os sonhos. Então, a certeza de que quando os nossos sonhos são movidos por amor, a vitória não demora a chegar. Esse segmento do texto é decisivo para a confirmação da letra E como resposta da questão número 2. No texto 3, que vai servir de base para as questões 3 e 4, nós temos aí o seguinte: a objeção, o desvio, a desconfiança alegre, a vontade de troçar, são sinais de saúde. Tudo que é absoluto pertence à patologia. É uma citação do filósofo alemão Nietzsche. Então, diz aí a questão número 3. Em relação aos sinais de pontuação, pessoal, olho vivo, pontuação, assunto certo aí na prova IAUPE para bombeiros, ok? Então, nessa reta final, procure acelerar, intensificar o seu estudo dos sinais de pontuação, ó, parte importante aí da preparação. Então, diz lá, assinale a alternativa correta. A terceira vírgula
poderia ser permutada, isso é, trocada, pelo conectivo e isso não caracterizaria desobediência às normas gramaticais vigentes. A terceira vírgula, tem uma, duas, seria essa vírgula aqui, ó. Poderia ser a objeção, o desvio, a desconfiança alegre e a vontade de troçar são sinais de saúde. Se há essa troca, isso permite a permutação sem desobediência? Correto. Resposta da 3, letra A. Ok? As 3 primeiras vírgulas separam termos explicativos? Não, elas separam termos da mesma função sintática. 2 pontos poderiam ser permutados por reticências? Não, porque reticências indica que algo ainda vai ser dito, ao passo que os 2 pontos introduzem uma explicação, ou seja, a função deles é completamente diferente, então não dá para trocar um pelo outro. A segunda vírgula poderia inexistir, essa daqui? Não, gente, senão misturaria termos de mesma função sintática, ok? E os 2 pontos poderiam ser substituídos por exclamação? Não, porque os 2 pontos têm a função de introduzir uma explicação e a exclamação tem a função de introduzir um espanto, uma surpresa, ok? As funções são diferentes. Então, até por eliminação, letra A, resposta correta da questão 3. Na questão 4, temos: observe abaixo o fragmento de trecho. Tudo o que é absoluto pertence à patologia. Nele existem 3 pronomes, sendo 2 indefinidos e um relativo. Ora, pessoal, nós temos um pronome indefinido aqui, que é o tudo, ok? Um pronome demonstrativo, que é o, que equivale a aquilo, é como se dissesse tudo aquilo que é absoluto. Esse o aqui é um pronome demonstrativo, e esse que é um pronome relativo, se refere justamente ao elemento que o antecede. Então, eu tenho 3 pronomes? Sim, 3 pronomes, correto. Sendo 2 indefinidos e um relativo, não. Eu só tenho um indefinido, ok? Eu tenho um indefinido, um demonstrativo e um relativo. Então, não é a letra A. Letra B, um verbo cujo complemento não vem regido de preposição. Ora, o verbo da frase é o verbo ser, é o é que está aqui. O verbo ser é um verbo de ligação, e verbo de ligação não exige complemento. Ele pode exigir um predicativo, mas complemento só é exigido por verbos de ação, transitivos ou intransitivos. Ok? Então, não pode ser letra B. No item C, um pronome demonstrativo. É justamente o o. Esse o, gente, equivale a aquilo. É como se eu dissesse tudo aquilo que é absoluto. Então, resposta correta, item C. O texto 4 serve de base para as questões 5 e 6. E diz: se alguém procura saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença. Em caso contrário, abstém-te de o ajudar. É uma citação atribuída a Sócrates, ao filósofo grego Sócrates. Bom, em relação aos termos sublinhados, é correto afirmar que, letra A, são exemplos de próclise. Próclise, gente, é um assunto que vocês vão ver lá na colocação pronominal. E próclise é a colocação do pronome antecedendo o verbo, ou seja, o pronome deveria aparecer aqui, ó, para ser proclítico. Ele tem que aparecer antes do verbo a que ele está ligado. Ok? Repare que ele aparece depois. Se ele aparece depois, ele ocupa uma posição enclítica e não proclítica. Então, o A está errado. No item B, o primeiro é exemplo de próclise, ao passo que o segundo indica ênclise. Não, é ênclise nos 2 casos, porque o pronome vem depois do verbo. Então, a B está errada também. Item C, um deles poderia estar mesoclítico ao verbo. O que é o mesoclítico? Aí é quando ocorre a mesóclise, que é a colocação do pronome no meio do verbo. É como se ficasse ver-te-ei, perguntar-lhe-ia, coisas desse tipo. A mesóclise, ela só acontece quando o verbo se apresenta no futuro do presente ou no futuro do pretérito, o que não é caso de nenhum dos dois. Ó. Observe que os 2 verbos estão no imperativo e não no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E, por outro lado, eles também não iniciam a sentença. A mesóclise só acontece
com verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito, antecedendo, abrindo a oração. Então, a opção C está errada. No item D, ambos poderiam estar proclíticos ao verbo sem caracterizar erro gramatical? Errado. Eles têm de estar enclíticos porque estão em frases imperativas, também chamadas de frases injuntivas. Nesse caso, como Deus te abençoe, né? Deus te ouça, frases desse tipo, a colocação obrigatória é a enclítica. Isso, então, faz com que a resposta da 5 tenha que ser a letra E. Na 6, extraindo termos do texto 4 sobre acentuação, olha lá aí, pessoal, assunto quente também na prova de bombeiros, estudem nessa reta final as regras de acentuação. E a questão 6 pede, assinale a alternativa que contém uma justificativa correta, ok? Então, nós temos aqui uma justificativa para correta, né? Então, vamos lá, qual vai ser a correta aqui? A letra A diz, acentua-se o termo alguém por ser paroxítona terminada em... Não, pessoal, alguém, ó, observe, a sílaba tônica é a última. Se a sílaba tônica é a última, a palavra é oxítona. Então, a letra A está errada. No item B, o termo saúde é acentuado porque o átono forma hiato com a vogal A. Essa pegadinha já apareceu em provas anteriores que nós comentamos aqui, pessoal. A regra está correta. O U é acentuado porque forma hiato com a vogal A. Só que ele não é átono, ele é tônico. Se ele for átono, ele não recebe acento. Ok? Então, cuidado, porque a gente, na primeira leitura, dá a entender que a afirmativa está correta, mas só seria correta se aqui, ao invés de átono, tivesse tônico. Então, a B está errada. No item C, acentua-se o termo contrário por ser paróxítona terminada em hiato? Não, gente, por ser paróxítona terminada em ditongo. Isso aqui forma um ditongo e não um hiato. Ok? No item D temos a tonicidade do termo abstém recai na última sílaba? Sim, abstém é uma palavra oxítona, terminada em "em", por isso que ela recebe o acento e por isso que a resposta da questão 6 é letra D. Os termos saúde e contrário obedecem à mesma regra? Não. Saúde é acentuado pela regra dos hiatos, contrário é acentuado por ser paroxítono terminado em ditongo. Para a questão 7, nós temos o texto 5, que diz, os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços. Estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos. Uns conhecem o que perderam, outros desconhecem o que lhe falta. Então, é uma frase do Marquês de Maricá. Em relação à classe de palavras, analise os itens abaixo. O item 1 diz, estes não invejam o juízo e a prudência. O termo sublinhado se classifica como um pronome indefinido e se refere a moços? Não, estes aqui é um pronome demonstrativo, ok? E se refere ao elemento que é citado por último. Então, aqui no texto, ó, o estes se refere a moços. Então, somente a primeira parte da afirmativa está errada, mas isso é o bastante para considerarmos a 1 errada. Na 2, uns conhecem o que perderam. Ambos os verbos existentes nesse texto estão conjugados no tempo presente? Não, somente o conhecem. O perderam está conjugado no pretérito, ok? Então, errado aqui o 2. No 3, os outros desconhecem o que lhes falta. O primeiro termo se classifica como artigo definido e o segundo pronome pessoal que se refere a outros. Não, esse o aqui, gente, não é artigo, nem pode ser, tá? Esse o aqui, na verdade, ele equivale ao aquilo. É como se dissesse, os outros desconhecem aquilo que lhe falta. Então, na verdade, ele é um pronome demonstrativo, ok? Então, essa afirmativa está errada também. Na 4 temos, os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços.
todos os termos sublinhados se classificam como substantivo? Sim, porque olha lá, ó, o artigo precedendo todos eles. Se a palavra é precedida de artigo, ok, ela só pode ser classificada como um substantivo. Então, a 4 correta, logo a resposta, item A, na questão 7. Questão 8, temos: a cólera prejudica o sossego da vida e a saúde do corpo, ofusca o julgamento e cega a razão. É uma citação do filósofo francês Denis Diderot. Então, na 8 temos: se o termo cólera fosse substituído por maus pensamentos, preservando-se o tempo verbal do texto 6, estaria correto o texto indicado em qual alternativa, pessoal? Vai ser exatamente o da alternativa letra C. Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscam o pensamento e cegam a razão. Por quê? Maus pensamentos é uma expressão de terceira pessoa do plural e, por isso, os verbos têm de ir à terceira pessoa do plural, ok? Preservando lá o tempo presente que está na frase original. Em todos os outros, há mudança do tempo verbal, o que torna as frases incorretas. Ó, aqui foi para o futuro do pretérito, ok? Aqui foi para o pretérito imperfeito, ok? Aqui foi para o futuro do presente e aqui foi para o pretérito perfeito. A única que manteve o tempo original, que é o presente, foi a alternativa C. Para as questões 9 e 10, poeminha do Mário Quintana: amor é síntese. Por favor, não me analise, não fique procurando cada ponto fraco meu. Se ninguém resiste a uma análise profunda, quanto mais eu. Ciumento, exigente, inseguro, carente, todo cheio de marcas que a vida deixou. Vejo em cada grito de exigência um pedido de carência, um pedido de amor. Amor é síntese, é uma integração de dados, não há que tirar nem pôr. Não me corte em fatias, ninguém consegue abraçar um pedaço. Me envolva todo em seus braços e eu serei o perfeito amor. Então, do poeminha aí, vamos fazer a questão de número 9, que diz o seguinte: se ninguém resiste a uma análise profunda, o verbo deste trecho exige complemento não resíduo de preposição, e o verbo desse trecho, gente, é o resiste. Quem resiste, resiste a alguma coisa, olha lá. Ele rege a preposição a. Então, afirmação errada na 1. Na 2, vejo em cada grito de exigência um pedido de carência, um pedido de amor. O verbo deste trecho exige 2 complementos, um regido de preposição e outro não. O verbo é esse aqui, gente, é o ver. Quem vê, vê alguma coisa, ok? Então, ele só exige um complemento não regido de preposição, porque ele é um verbo transitivo direto. Logo aqui, errado. No 3, não me corte em fatias. O verbo deste trecho exige 2 complementos, um regido, outro sem preposição. Não, quem corta, corta alguma coisa. Verbo transitivo direto só exige um complemento não regido de preposição. Então, errada essa afirmativa também. E na 4, ninguém consegue abraçar um pedaço. O verbo sublinhado exige um complemento e este não vem regido de preposição. Então, quem abraça, abraça alguém ou alguma coisa. Verbo transitivo direto que exige apenas um complemento sem preposição. Então, correto, logo a resposta, letra A. Essa é uma questão de análise sintática do período simples, pessoal. Tem sido recorrente também nas provas e a UPE, e nós chamamos a atenção de vocês aqui para esse ponto específico que deve ser mais aprofundado nessa reta final. Questão de número 10, nós vamos ter agora: observe os fragmentos do texto 7, atentando para os termos sublinhados e as letras destacadas em maiúsculo. Então, nós temos: por favor, não me analise. Como o termo sublinhado, grafa-se gaze. Gaze, né? Pedaço de tecido, usado decorativo, grafa-se com Z. Então, errado aqui o 10. Ciumento, exigente, inseguro, carente. O termo angina escreve-se da mesma forma que o termo sublinhado. Correto, ok? Afirmação correta. Angina, né? Um pequeno distúrbio cardíaco,
ok? Grafa-se com G da mesma forma que exigente. Então, correto aqui também. Aqui eu marquei correto, pessoal, mas aqui está errado, perdão. Ok? Gaze grafa-se com Z, tá? Então, afirmativa aqui, incorreta. Na 3, todo cheio de marcas que a vida deixou. Como o termo sublinhado grafa-se inchaço com CH, correto também, cheio e inchar grafam-se ambos com o dígrafo CH. E na 4, é uma integração de dados, como o termo sublinhado escreve-se constipação. Para formar verbos, usa-se o sufixo são com cedilha. Integrar, integração, constipar, constipação, correto também. Então, 2, 3 e 4 corretos, resposta item C. E assim a gente encerra a videoaula de hoje, pessoal. Comentamos questões da banca IAU-PE, pensando em você que vai prestar o concurso para o Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco. A gente espera que essa resolução tenha deixado os conteúdos de língua portuguesa mais claros para vocês. Mas em caso de dúvida ou alguma dificuldade, não hesitem em deixar aqui no nosso canal a sua pergunta. Teremos todo o prazer em responder. Não deixe também de dar a sua curtida, sua compartilhada e o seu comentário. É importante para nós ter a sua opinião para que a gente possa sempre melhorar o nível do nosso material. E não deixem também de dar a sua contribuição, gente. O nosso grupo, o nosso projeto precisa de todo o suporte para que a gente possa continuar produzindo videoaulas gratuitas e de qualidade. Portanto, acessem o site e deem lá a sua contribuição. Qualquer ajuda será bem-vinda, porque a nossa ideia aqui é manter o projeto em primeiro lugar e, em segundo, ver você aprovado, ok? Então, eu espero vocês na próxima videoaula. Um abração e obrigado.